Senhor, senhora ou senhorita? Como que a gente usa esses pronomes de tratamento no Brasil? Eu sou a Glaucia, sou professora de português brasileiro. Este é o meu canal Learn Português Brasil. E a nossa aula de hoje será sobre esses pronomes de tratamento no Brasil. Antes de começarmos a nossa aula, por favor, dê o seu like para o YouTube entender que este conteúdo é importante e possa ser entregue para o maior número de pessoas possível. E além disso, se você não é inscrito ainda, se inscreva para que você receba todo o conteúdo que eu publicar aqui no canal. É muito comum, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a gente chamar a outra pessoa que a gente não conhece pelo sobrenome e usar o pronome de tratamento antes, como Miss ou Mister. No Brasil, nós temos duas diferenças em relação a isso. A gente geralmente usa o primeiro nome da pessoa, a gente não usa o segundo nome, o last name, e a gente tem essas particularidades também para se referir à pessoa. Então, no caso do senhor, que seria o Mister em inglês, nós usaríamos o primeiro nome da pessoa. Então, é senhor. Senhor José. Esse é um jeito mais formal de nos referirmos, tanto na fala quanto na escrita. Ou a gente escreve a palavra inteira senhor, ou a gente abrevia com SR. Senhor José. Por exemplo, numa carta, nós colocamos Senhor José. Já na fala, se for, por exemplo, alguém que você conhece do seu bairro, a gente vai falar seu José. Seu José, seu Manuel, seu Paulo. É assim que a gente vai falar. Se a pessoa prefere que não use esse pronome de tratamento, ela também vai te falar. No Brasil, a gente se sente muito à vontade com isso. Por exemplo, não precisa me chamar de senhor. E quando a gente não se chama de senhor, a gente usa o pronome você, ok? No caso para mulheres mais velhas, a palavra é senhora. Por exemplo, senhora Gláucia. E numa língua mais informal, na falada, Dona Gláucia. E se eu também não quero que você me chame de Senhora Gláucia, eu vou deixar você saber. No caso de senhorita, é um pronome pouquíssimo usado hoje em dia no Brasil, mas ele seria para mulheres jovens, adolescentes, mulheres que ainda não se casaram. Então é algo que é um costume mais antigamente, a gente não usa hoje em dia, que seria senhorita. Eu trouxe um exemplo que ele pode servir tanto para homem quanto para mulher, senhor ou senhora. Então, o primeiro exemplo vamos dizer que é uma carta que a pessoa recebeu, que é um modo formal de se comunicar. Senhor José dos Santos. Neste caso, a gente pode acrescentar o sobrenome se quiser. Esta carta tem como objetivo solicitar sua presença em nosso evento. Esse é um jeito formal. Agora, se eu quero falar de um jeito informal com o José, eu vou fazer o seguinte: seu José, o senhor aceita algo para beber? Você vê aqui, eu coloco o seu, eu não coloco o senhor, mas eu uso o senhor aqui. Seu José, o senhor aceita algo para beber? Agora, se a pessoa falar, não precisa me chamar de senhor. Então, é um jeito mais informal. E você pode falar, José, você aceita algo para beber? Por que existe o senhor e a senhora e senhorita?
é para demonstrar respeito por aquela pessoa. Mas você usar o pronome você, por exemplo, não quer dizer que você está desrespeitando a pessoa. Mas quando não conhece, é melhor optar pelo uso de senhor ou senhora. E se a pessoa te avisar que não precisa dessa formalidade, e aí você usa o pronome você. No caso de amigos, primos, você sempre vai usar o você. Vou te dar um exemplo prático na minha família. Eu tenho 10 tios, são 9 mulheres e um homem. A minha mãe não me ensinou a chamá-la de senhora. Eu uso você. Oi, mãe, você tá bem? Alguns tios, eles me pedem para usar o senhor ou senhora. Sempre tem que falar: oi, tia, a senhora está bem? Oi, tio, o senhor está bem? Isso depende muito de cada pessoa. Tenho tias que já me disseram: Gláucia, não precisa me chamar de senhora, então eu uso você. Mas isso não quer dizer que eu estou desrespeitando essas pessoas. E você já conheceu algum caso parecido no Brasil ou então na sua família?